Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da Seara de Jesus, de Embu das Artes. Esse nosso encontro semanal, então, para iniciarmos a semana com o pé direito, refletirmos sobre alguns pontos, principalmente pontos aí do nosso dia a dia, da nossa rotina, que pode ser tão conturbada, às vezes tão desafiadora, mas aí nós sempre temos um ponto de ensinamento, uma reflexão, esses nossos encontros aí para realmente refletirmos e seguirmos em frente para mais uma semana. Então, antes de mais nada, vamos fechar os olhos, aqueles que quiserem, e vamos juntos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, por essa oportunidade do reencontro e vamos pedir licença, então, para iniciar com a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E nós, então, estamos aí já há algum tempo estudando o livro Caminho Espírita, com mensagens aí trazidas por Chico Xavier, Emmanuel e amigos, né, então ali espíritos amigos que quiseram colaborar, contribuir com Emmanuel para nos trazer essas reflexões. Hoje é o item 43 que vai falar sobre o essencial. Então, dentre tantas coisas que acontecem, tantas coisas que nós vemos, passamos no dia a dia, desde aprendizados até grandes acontecimentos, chegando nos pequenos acontecimentos e também nas dores, nas dificuldades do dia a dia. Então, todas essas influências e essas informações que vão chegando até nós e criam inclusive aquele turbilhão de tantas coisas que acontecem, cada vez mais nós temos a sensação de que os dias passam muito rápido, de que acontece muita coisa ao mesmo tempo, mas dentre tantas informações e acontecimentos e coisas que vão nos chegando, o que que realmente é essencial? O que que nós devemos guardar para nós, e também o que nós devemos distribuir, como nós devemos distribuir, para que realmente o essencial seja retido e aquilo que não é mais tão importante, ou que na nossa reforma íntima nós vamos entendendo que não faz mais sentido para nós, o que que nós vamos deixando de lado. Né, é como se nós tivéssemos um copo cheio de água suja e como que eu vou preencher esse copo de água limpa se eu não for tirando ali aquela água, que não é mais essencial para mim e substituindo por água limpa que pode aí ser essencial, e pode inclusive servir não só para mim, mas também servir para o próximo, né. Então a gente sabe que nós, assim, gostaríamos de simplesmente derramar essa água suja na pia, limpar ali o copo e já preencher com fluido salutar e que a nossa reforma íntima estivesse pronta, mas não é muito assim que acontece, é um processo, que vai acontecendo aos poucos, diariamente, então, como que nós podemos ali realmente acelerar todo esse processo? E então nós vamos lendo aí os trechos juntos dessa mensagem e vamos comentando aí passo a passo, mas já começa falando que o essencial não será tanto o que retens, é o que dás de ti mesmo e a maneira como dás, né? E se busca receber, aprende também a dar de ti mesmo. E é muito interessante, porque realmente quando nós pensamos numa rotina em que nós só vamos recebendo, 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 e nós não conseguimos compartilhar isso com os outros, acaba não fazendo muito sentido. E isso serve tanto para coisas materiais como para as coisas morais e espirituais, né. Se nós recebemos grandes ensinamentos, grandes leituras, vídeos, coisas afins e não conseguimos compartilhar com os outros, se nós recebemos uma teoria de como amar, de como ter paciência e não conseguimos colocar isso em prática e compartilhar com os outros,
não adianta muito. E também, falando das coisas materiais, às vezes nós vamos acumulando bens materiais, acumulando objetos dentro da nossa casa, nós vamos ganhando presentes, e aí nós não renovamos, nós só vamos recebendo, 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 e isso é prejudicial em vários aspectos, né, nossa casa vai ficando entulhada de objetos que muitas vezes nós nem estamos utilizando mais, que não tem mais serventia para nós. O planeta vai ficando aí acumulado de lixo, porque, nós não doamos, não fazemos ali uma reciclagem ou compartilhamos com pessoas que talvez utilizariam mais aquelas coisas. Então, a própria até mesmo a própria energia do ambiente, ela vai ficando carregada com objetos, com lembranças. Às vezes nós não queremos desapegar de alguns objetos, porque nos remetem a alguma lembrança muito especial, mas nós vamos ficando presos no passado, aquele objeto vai ficando ali velho, sujo, e as lembranças, na verdade, elas são guardadas dentro de nós, do nosso ser. Então, nós vamos recebendo muitas coisas ao longo da nossa vida, seja em forma de palavras, de ensinamentos, de novos aprendizados e também de coisas materiais, mas tudo precisa ser um movimento. Nós costumamos falar muito, sobre a questão dos próprios objetos, dos próprios recursos, que são os nossos talentos, que Deus, nos oferece durante a nossa encarnação, mas não para usarmos, como benefício próprio apenas. É como se nós fôssemos administradores e responsáveis por esses recursos intelectuais e materiais, e Deus, quando permite que a gente nasça e que a gente vá ganhando isso ao longo da nossa vida, permite justamente porque confia em nós um recurso maior, que é o recurso dele. E aí nós temos que trabalhar nesses recursos e fazer movimentar para que o bem e as possibilidades cheguem cada vez a mais pessoas. E, continuando a mensagem, não é o tanto o que recebes, é o que distribuis e como distribuis. Então não é só sobre quantidade, de coisas, não é só sobre quantidade de dinheiro, ou mesmo sobre quantidade de ensinamentos. É também a sabedoria de como passar tudo isso adiante. É a sensibilidade de como que eu falo algo para o meu irmão, ou como eu ensino algo para alguma pessoa, né, ou a forma que eu vou dar alguma coisa para que essa pessoa se sinta agraciada, não se sinta constrangida. Às vezes nós temos, o hábito de sair falando alguma coisa ou explicando alguma coisa, às vezes de forma que aquela pessoa não está preparada para entender, para absorver, para assimilar. E às vezes a pessoa pode se sentir ofendida, tipo, se sentir: "Poxa, então eu não tenho inteligência suficiente, eu não consigo compreender, eu não tenho o mesmo nível que aquela outra pessoa", e não é assim. Ou às vezes uma pessoa que está muito necessitada, também a forma como fazemos uma doação, a doação ela é bem importante, mas a forma também, para que a pessoa não se sinta constrangida, para que a pessoa, consiga também dentro do possível trabalhar e ter o mérito para receber tudo aquilo, né. Então é muito diferente quando nós vamos ensinar uma criança, um adulto, um idoso, gerações diferentes, né, principalmente eu acho que o exemplo mais simples, assim, é em questão de tecnologia. Uma criança tem uma aptidão para a tecnologia muito maior que uma geração adulta, que é muito maior que uma outra geração mais idosa. Então, como que nós, vamos compartilhando esses conhecimentos e não excluindo as pessoas das novidades, das tecnologias, mas sim agregando todo mundo. Então, não é só o que eu recebo, o que eu aprendo, o que eu ganho e eu vou distribuir. Não é só uma sobra,
Não é simplesmente distribuir o que está sobrando ou distribuir o supérfluo, mas como, eu utilizo cada recurso de forma que vá realmente ajudar aquela pessoa naquele momento, no que ela mais está precisando. E aí tem uma historinha que fala sobre o sultão, que é um poderoso, um rei, né, de determinada região, e que ele chama 2 sábios. Na verdade, ele tem um sonho que o sultão, percebe que ele mesmo está perdendo cada um dos seus dentes. Vai um dente, dente a dente vai caindo. E para as pessoas que são supersticiosas, que já ouviram algumas lendas, sabe que, o sonho de perder dentes é um sonho aterrorizante. E então o sultão chama todos os sábios do reino para irem interpretar o seu sonho. E já começa que é uma pessoa super arrogante, que todos têm medo, então somente 2 sábios, têm a coragem de ir até o palácio para falar com o sultão e interpretar ali o sonho. E o primeiro fala assim, que cada um que interpreta e fala: eh, cada um dos seus dentes significa que você vai perder todos os seus parentes, cada dente significa a perda de um parente. E o sultão então fica horrorizado, fica muito bravo, e aí determina que o sábio seja expulso do seu palácio e que antes de ser expulso que ele receba 100 chibatadas. E aí o segundo sábio então vai interpretar o sonho e ele diz para o sultão que cada um dos dentes que ele estava perdendo significava que ele ia viver mais do que cada um dos seus parentes. E o sultão então fica muito feliz e pede para darem, né, 100 moedas para esse sábio então. E aí o segundo sábio vai saindo do palácio e os guardas perguntam: "Nossa, mas a sua interpretação do sonho foi exatamente a mesma, que os parentes vão morrer". Mas por que que para o primeiro sábio ele determina 100 chibatadas e você está saindo daqui com 100 moedas? E o sábio fala: "Não basta ser sábio e ter o conhecimento, é como você traz isso para as pessoas, como você traz isso para a realidade. É o ponto de vista". E claro que é uma historinha e ninguém aqui está falando para enganarmos as outras pessoas, mas muitas vezes é a forma como nós colocamos as nossas palavras que vão determinar se nós estamos ofendendo, ajudando, se nós estamos sendo amigos ou não, se nós estamos sendo compreensíveis com o outro ou não. Então, muitas vezes é como eu tenho uma informação e como eu transformo essa informação para ela chegar da forma mais adequada àquele que está me ouvindo. E continuando então, não é o tanto o que colhes, é o que semeias e para que semeias. E no evangelho já fala que todos nós, né, colhe-se o que se semeia. Aquele que semeou espinhos, espinhos colherá. Aquele que semeou trigo, colherá trigo. Então nós já aqui, já entrando um pouco mais na questão da nossa reencarnação, nós sabemos que as nossas vivências, principalmente as dificuldades, as dores, as doenças, elas têm causas, ninguém sofre à toa. E as causas, elas podem ser tanto causas de vidas passadas, como causas de vidas presentes. E o que nós plantamos no passado, muito de acordo com o nosso comportamento, muito de acordo com o que também com a nossa convivência com outras pessoas, isso vai deixando marcas em nós. Algumas doenças, elas têm marcas genéticas de outras vidas. Nós sempre falamos que no espiritismo não existe regra, então não é porque eu tenho uma determinada doença que eu fiz algo no passado. É, o
O Divaldo Franco, às vezes, traz alguns exemplos de diabetes, que são doenças muito que é uma doença muito relacionada ao uso de álcool ou ao excesso de açúcar, carboidratos. Então, às vezes é muito falado, por exemplo, a pessoa com diabetes é uma pessoa que escolhe, aceita ter limitações para que ela não caia em erros do passado, mas também não é uma regra, não é porque eu tenho diabetes que eu tive algo relacionado no passado, às vezes é realmente uma questão genética familiar, ou também pode ser relacionado a hábitos do presente. Então, no evangelho fala, né, toda vez que que nós estivermos passando por uma situação difícil, por algo que parece incompreensível, primeiro vamos tentar buscar as causas no presente. E talvez sejam sementes que estamos plantando no presente e já estamos colhendo agora, né. Uma dificuldade financeira, será que é realmente porque eu trago uma necessidade de prova naquela dificuldade que realmente é bem complicado ter uma dificuldade financeira? Ou será que é porque eu não estou conseguindo ali ter um mínimo de disciplina, um mínimo de organização, estou gastando com coisas que não são tão necessárias assim? Então, nós podemos durante a vida presente, ir ajustando esse nosso solo, e ajustando essas sementes que estamos plantando. Se eu já plantei algo que trouxe uma erva daninha, então vou tentar ali dentro do possível tirar essa erva daninha e cultivar plantas melhores. Leva um período para que aquela plantação se estabilize, mas dá para já ir mudando essas sementes ao longo da nossa vida atual. E se eu não encontro, coisas dessa vida, muito provavelmente são, coisas de vida passada, provas, necessidades de resgate, e aí nós temos que ir aos poucos lidando com equilíbrio, com sabedoria e com resignação para completarmos aí a nossa existência. Não é o tanto o que esperas, é o que realizas. E aqui falando um pouco sobre fé, e já sabemos que a fé sem obras é uma fé morta, a fé necessita de uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Então nós esperamos e nós devemos realmente esperar, que é o sentimento de fé. É o esperar aqui no sentido de ter esperança, de aguardar dias melhores, de acreditar que esses dias melhores eles vão surgir. Mas não adianta, simplesmente ter a fé, acreditar em Deus, em Jesus, nos irmãos, acreditar no que quer que seja, mas ser uma fé cega, uma fé passiva. A nossa fé, ela precisa ser a fé da realização, a fé ativa. Então, é o saber que se eu quero uma vida melhor, e eu vou chegar nessa vida melhor, porque todos nós fomos criados para sermos homens de bem, mulheres de bem e sermos pessoas felizes. E esse momento vai chegar, mas esse momento vai chegar desde que eu faça a minha parte. E aí eu lembrei de uma outra historinha agora do Divaldo, que ele conta quando ele era bem jovem, ele foi prestar um concurso público. E ele pede ajuda a Joana de Ângeles, ali, seu espírito protetor, que, né, desse uma força ali no momento da prova, afinal de contas, ele estava precisando muito daquele emprego. E Joana fala para ele observar ali a sala, né, e cheio, óbvio, de outras pessoas também prestando o mesmo concurso, e ela fala assim: "Como é que fica? Porque você precisa desse emprego e as outras pessoas também precisam. E como é que eu ajudo você, não ajudo os outros? Você estudou? Você precisa ter estudado, porque para você conquistar, você precisa ter mérito.
Então, é a fé de que nós vamos sim, de repente, passar num concurso, conseguir condições melhores para a nossa vida, é o crer ali que isso é possível, mas é fazer a nossa parte de estudar. E aí Joana fala: "Eu posso te ajudar a ter mais tranquilidade, a ter mais calma, a ter mais clareza, mas desde que para o momento da prova, mas desde que você tenha se preparado antes, assim como essas pessoas muito provavelmente também se prepararam ou deveriam ter se preparado. E a fé também é aceitar que talvez não seja ali o momento daquele emprego, o momento daquele recurso, mas que está sendo nos ofertado aquilo que nós precisamos naquele momento e que tudo também é no tempo certo de Deus. Não é o tanto o que rogas, é o que aceita, então, relacionado a isso, é o quanto nós pedimos, temos fé, fazemos uma oração, mas também, é o quanto que nós sabemos aceitar aquilo que nos acontece no nosso dia a dia, que é a grande lição da resignação. Então a resignação é sofrer a dor, a tribulação e mesmo assim elevar o nosso pensamento a Deus e bendizei-lhe por vos ter querido experimentar. E isso para nós, pessoas ainda orgulhosas, é muito difícil de aceitar. Como assim? Eu vou passar um sofrimento, uma dor que está doendo em mim, é o meu calo, e eu vou agradecer a Deus por me dar uma chance de experimentar. Mas nós estamos nesse mundo de provas e expiações e que nós vamos passar por situações difíceis e é o quanto nós conseguimos acolher essa situação difícil com resignação e transformar isso em algo melhor para nós. Ou pelo menos, se não for a situação ideal que nós gostaríamos, mas como que nós nos adaptamos a isso? E na foto aqui é o exemplo do girassol que nasce num solo muito infértil, muito difícil, é só um exemplo, mas, o ser humano para viver na Terra, que é um planeta de provas e expiações, e para continuar tendo fé, lembrando que a nossa vida não é daqui, é a vida espiritual, nós como seres humanos precisamos ser pessoas que nos adaptamos facilmente, que viramos a chave facilmente, que se a situação não é aquela situação que nós estávamos esperando, não ficar travado, parado, esperando que a situação mude, porque muitas das vezes a situação não vai mudar. Nós é que teremos que mudar e nos adaptar rapidamente a uma nova realidade. E falando nisso, né, nessas mudanças, além das mudanças às vezes serem bruscas nas nossas vidas e nós ficarmos estagnados ali e isso não ajudar em nada, além disso é a questão da reclamação. Também, né, muitas vezes nós acabamos reclamando por reclamar e acho que todos nós, ainda num mundo de provas e expiações, nessas nossas dificuldades diárias, sendo espíritos ainda não perfeitos, nós, de certa forma, temos o direito de ficarmos tristes, frustrados, com raiva e reclamar também. Mas aquela reclamação por reclamar, que não saímos do lugar, ou também, ou muitas vezes é mais um desabafo. Porque quando nós passamos por uma situação e começamos a falar isso em voz alta, o simples fato de falar em voz alta e repassar aquilo que está acontecendo conosco já nos auxilia o cérebro ali a entender melhor aquela situação. E muitas vezes, quando desabafamos, comentamos em voz alta com outra pessoa, a outra pessoa às vezes já passou por uma situação igual ou parecida e consegue ali nos dar um apoio.
por exemplo, fala com tal pessoa, faz tal coisa, quem sabe dá certo, tenta por esse caminho. E isso serve tanto para as grandes coisas, para as grandes dificuldades, como para alguns pontos bem pequenos que vão acontecendo no nosso dia a dia e que é normal. Então, é como eu transformo essa situação em algo melhor, como nós conseguimos ali realmente nos adaptar a essas transformações no dia a dia. E Jesus já nos dizia que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, Jesus traz essa visão da vida, do reino que não é deste mundo, e traz esse convite para enxergarmos as situações de forma diferente. Jesus em nenhum momento invalida ou minimiza as nossas dores, as nossas dificuldades diárias, mas traz esse olhar aí de enxergar tudo de forma diferente. Tanto que ele não invalida e não minimiza, que ele fala que nós sim seremos consolados e nós sim seremos saciados, né? Desde que a gente consiga aí aproveitar bem das oportunidades da nossa reencarnação atual. E não é tanto o que falas, mas é o que sentes e como sentes. E aqui trazendo uma reflexão sobre a fé novamente, que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, quando nós falamos da fé, é o acreditar que algo melhor está por vir, e muito quando nós falamos muito relacionado às religiões, algumas religiões têm muitos dogmas que traz algumas coisas como elas são, falam como são algumas coisas, mas na hora da prática, na hora de vivenciarmos, nós não sentimos aquilo, nós não conseguimos praticar aquilo, porque é algo que não vai de encontro com a nossa razão. Então o ser humano ele precisa entender para conseguir, realmente acreditar e colocar em prática. E o espiritismo nesse sentido nos ajuda muito, porque é um tríplice aspecto. A filosofia indaga, a moral transforma e a ciência apoia com as explicações. Então, não é simplesmente eu acreditar na vida após a morte, ou acreditar na reencarnação, ou acreditar em algum ensinamento que um espírito traz numa comunicação, por exemplo, mas é eu entender como essa comunicação se processa, o perispírito, as ondas mentais, a conexão, é entender que o médium também pode ali ter as suas falhas e como isso pode implicar na comunicação. Então, não é o só crer, é uma fé que, independente do momento da humanidade, ela se explica. Uma verdade, ela só é uma verdade de fato se ela pode ser explicada e esclarecida. E quanto mais nós entendemos, mais nós aceitamos para de fato colocar em prática. E aí é exatamente isso, o nosso aprendizado ele é teórico e prático, não é o tanto o que perguntas, é o que aprendes e para que aprendes. Então, quando nós estamos aí nesse processo de conhecer o espiritismo, de começar a frequentar, é um início muito gostoso, é muito legal, porque nós vamos ali recebendo algumas informações e nós já ficamos assim, poxa, mas essa informação eu sempre soube que era assim, eu sempre imaginava que era assim, agora tudo faz sentido, agora os meus sofrimentos têm explicação, agora eu entendo a justiça que não é injusta, na verdade ela é justa mesmo, e nós vamos ficando bastante empolgados e vamos ali tendo uma série de perguntas, mas como, por quê, onde, o que acontece? E isso é natural e isso é muito importante, que
nós nunca percamos ali o nosso perfil de questionador. Mas como que eu mantenho essa chama acesa depois de muito tempo, depois de já conhecer bastante? E realmente é esse ciclo da teoria e da prática, porque eu aprendo algo, eu comento com alguém, eu coloco em prática e isso vai fazendo, com que a gente ganhe mais conhecimento, mais robustez. E mesmo um assunto que pareça básico, às vezes nós já lemos várias vezes o livro dos Espíritos, o Evangelho, mas se pegamos um capítulo ali para estudar e para falar e para começar a ensinar os outros também, e isso vai ficando cada vez mais dentro de nós. Mas não tem jeito, é a prática, é o convívio, é o comentar, é o questionar, é o tentar ver aquilo e praticar no dia a dia que vai nos levando cada vez mais a uma perfeição de uma habilidade. Porque o verdadeiro espírita não é o que crê, mas o que pratica. Né? E as perguntas elas são super necessárias e super saudáveis, mas para que eu pergunto? Para que eu aprendo? Para quê e principalmente para quem eu aprendo, para quem depois eu vou tentar ali ensinar, exemplificar e continuar esse ciclo de aprendizado. E não é o tanto o que aconselhas e é o que exemplificas. E aí, nesse processo de iniciarmos no Espiritismo ou qualquer outro tipo de hábito que está sendo bom para nós, nós começamos a querer que outras pessoas também tenham os mesmos hábitos que nós, os mesmos aprendizados, as mesmas vivências, e quem nunca ficou frustrado porque quis que alguém frequentasse o mesmo local ou fizesse a mesma atividade ou tivesse a mesma visão e a pessoa não segue. E não adianta, não é o que nós falamos, é o que nós vivenciamos e exemplificamos. Porque talvez essa mesma pessoa que não aceite aquilo que você está falando, verbalizando, de tanto ver o seu exemplo, a sua rotina, a sua mudança de hábito e o quanto isso está te transformando, aí sim, isso também talvez transforme ou dê pelo menos uma outra visão para essa pessoa. E aí aqui na figurinha, no exemplo, é como você faz para que o seu filho leia livros. É uma mãe perguntando para outra. E é essa mãe que pergunta como o filho lê livros, ela está com o celular na mão, o seu filho está com o celular na mão, e a outra mãe está com o livro na mão, e o seu filho está com o livro na mão. Porque realmente é o exemplo que transforma nas crianças principalmente. Eu não tenho filhos, mas vez ou outra eu escuto pais conversando e é sempre assim: "Poxa, mas como que o seu filho não come doces e não fica rebelde?" E o outro fala: "Mas na verdade eu não compro, eu não tenho isso na minha casa, eu não apresentei isso para o meu filho, então ele não sente falta." Então o poder do exemplo transforma mais do que as palavras. E aí o evangelho nos traz: "Dai de vós mesmos o exemplo de todas as virtudes que pregais aos outros." Então sabe o que você está tentando ensinar, que você está tentando falar? Dai de você esse exemplo, que ele vai servir mais do que 1000 palavras. Então não é o tanto que ensinas, é o que fazes e como fazes. E já dizia ali no Evangelho Espíritas: "Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo." Porque o amor é a forma com que nós vamos colocando tudo isso em prática. E veja que ele é o primeiro ensinamento, ele é prioridade ao instruir-vos, que realmente ali entender todos os detalhes teóricos daquilo que estamos ali no amor, colocando em prática no dia a dia da nossa vida. E para finalizar, então, traz assim a mensagem: em suma, na vida do espírito, a única vida verdadeira,
O essencial não é o que parece, o essencial será sempre aquilo que é. Então não é parece que é assim, falaram que é assim, ouvi dizer que é assim. É o que é. Quando nós somos verdadeiros, não tem nada que contrarie isso. Não adianta eu falar que eu sou uma coisa, dizer que eu sou uma coisa, tentar, colocar uma imagem minha, se essa imagem for falsa. O que vai falar por mim são as minhas palavras, são as minhas atitudes, é o meu dia a dia. O essencial é isso, eh, é o é o que é, não tem como tentar ser outra coisa. Então não tem como eu querer ser uma pessoa de bem se eu não vivenciar aquilo, porque os outros vão perceber e a minha consciência vai me cobrar. E aí o Pequeno Príncipe já dizia: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Porque o sentimento de dever bem cumprido, de quando eu venço um vício e faço aquilo que é necessário ser feito, ou quando eu promovo a ajuda em alguém, o sentimento de dever cumprido e o sentimento de consciência tranquila, isso não se compra, isso não se vende. E o sentimento de alguém grato por ter recebido uma bênção, de outra pessoa no momento que era necessário, isso também não se compra, não se vê, isso se sente. Então essa é a nossa transformação aí diariamente. Então vamos cada vez mais esvaziar esse nosso copo de água suja para ir preenchendo com essas boas atitudes e bons sentimentos dessa nossa água limpa. E assim, então, nós encerramos a nossa palestra dessa semana, desejando aí que seja uma semana muito proveitosa, que hoje seja um dia em que somos melhores do que ontem e que amanhã sejamos ainda melhores do que estamos sendo hoje. Então, desejo paz e luz para todos. Até uma próxima oportunidade, que assim seja, graças a Deus.